No sertão, por onde caminhou o sargento Getúlio, a morte é uma moça chamada Caetana. E Caetana resolveu abraçar o criador do sargento, o escritor João Ubaldo Ribeiro. O fato nos enche de tristeza, pois João transpirava vida. Sua obra frequenta os becos mais escusos da Bahia, na companhia de Homero, com quem discute os segredos da genética. Tudo que é humano, enfim, inquietava o escritor. Em sua homenagem, nós reapresentamos uma entrevista que ele nos concedeu durante a Jornada Literária de Passo Fundo em 2005. Nesta conversa, João Ubaldo nos conta dos mistérios de ser brasileiro e fabulador. Bom, vamos começar por seus últimos, mais recentes trabalhos, né? Porque eu acho que, pelo menos a impressão minha de leitor, eles têm uma característica interessante. Eles de certa forma, retomam, né, a Bahia, mas do lado mais alegórico da Bahia, uma vivência uma visão mais alegórica mesmo da Bahia, né? Miséria e Grandeza do Amor de Benedita é bem isso, né? A Bahia na sua essência, né? Você sente um pouco isso? O livro, ele de certa forma, traz um pouco essa Bahia? Bom, certamente, eu até restringiria um pouco o que você está dizendo para basicamente o recôncavo baiano, quer dizer, ou seja, para quem não sabe, porque tem gente que não sabe o que eu quero dizer com recôncavo baiano, embora entenda a palavra recôncavo. Mas o recôncavo baiano é uma designação aplicada à área, ao entorno da Baía de Todos os Santos, às populações e cidades em torno da Baía de Todos os Santos, das quais a rainha é Salvador e a princesa é a Ilha de Taparica. Eu cada vez mais me prendo à minha terra natal. Eu, depois de adulto, e é curioso que eu nunca cheguei a ser criado em Itaparica. Eu sou da minha infância, eu só passei um ano inteiro, não sei porquê, porque minha família morava em Sergipe e meu pai era muito envolvido, era um homem importante na política local de Sergipe, que era uma política violenta. Eu não sei se foi para me resguardar de alguma forma, porque eles não diziam nada às crianças há quase 60 anos, e que isso aconteceu em 64, eu devo ter passado em Itaparica, ou meus 8 ou meus 9 anos, eu passei um ano lá com meus avós, indo à escola lá e tal. Mas sou meio sergipano, inclusive quando eu fui levado para Sergipe com meses de idade, ou 1 mês ou 2 de idade. E me considerava sergipano, apesar de ter nascido na Bahia. Quando minha família se mudou para a Bahia, porque minha mãe é baiana, eu não gostei, porque eu me sentia sergipano, eu não queria ir para a Bahia. Eu passava sempre as férias em Itaparica, as férias de janeiro, fevereiro e março, e as férias de junho. Ou julho, você não me lembro bem qual era o mês. Mas eu cada vez me sinto mais apegado à minha terra natal, Itaparica, aquela área do recôncavo. E devo ter alguma fixação tão grande em ilhas que, mesmo quando não se trata de Itaparica, eu dou um jeito de pôr uma ilha na história. É difícil que uma história minha não se passe ou na própria Itaparica, que é a ilha, da maior ilha da Baía de Todos os Santos, uma das maiores ilhas do Brasil, talvez a segunda ou terceira em extensão territorial. E me sinto muito apegado. Todo ano eu faço questão de passar pelo menos janeiro na casa onde eu nasci, que ainda existe. Lá em Itaparica, né?
Itaparica. Agora, é interessante, você fala um pouco sobre essa sua vivência da política sergipana, política, aquela violência que era natural naquela época, e que está retratado, de certa forma, no Sargento Getúlio. O Sargento Getúlio é o reflexo disso, né? Mas é curioso que eu saiba, o Sargento Getúlio, que é um livro escrito em sergipês da década de 40, é engraçado que os sergipanos, que eu considero um pouco, como eu já disse, meus conterrâneos, às vezes estranham a linguagem do Sargento Getúlio, achando que eu escrevi um sergipês errado. Eu não escrevi sergipês errado, eu escrevi sergipês da década de 40, que era o sergipês da minha infância. Não é o sergipês de hoje, já influenciado consideravelmente pela TV, pela linguagem da TV e pela evolução natural da língua. Mas eu acho que com o Sargento Getúlio, eu, digamos assim, fiz minha homenagem, ou paguei o meu tributo, ou, enfim, pus Sergipe na minha obra e parei aí. Sergipe não voltou, pelo menos assim, como numa posição de destaque. Não sei por quê, porque eu continuo a ter, por Aracaju, as melhores recordações da minha primeira infância. E continuo amando o estado de Sergipe, que foi, de certa forma, também meu berço. Mas o resto é Itaparica. E você coloca tão bem na geografia literária brasileira Sergipe, que eu lembro que uma vez passando pela história, quando vi a placa de Muribeca, acabei indo a Muribeca, que é uma do sargento. O Amaro é de Muribeca, né? Muribeca, Não, eu fui conhecer Muribeca em decorrência disso. Você foi conhecer Muribeca? O que você viu em Muribeca? Nada. Muribeca continua modesta. Tadinha de Muribeca, essa era pequenininha e pobre. Mas, João, interessante esse seu apego ao recôncavo, esse seu carinho pelo recôncavo. Mesmo na casa dos Budas Ditosos, a protagonista é uma mulher do recôncavo, com todas as características da sensualidade e da ousadia, da grandeza da mulher do recôncavo, né? E mesmo ela passando tanto tempo longe do recôncavo, ela não perde o jeito recôncavo de ser. Quer dizer, isso marca tão profundamente desse jeito? Marca. Agora, às vezes as pessoas dizem assim, parece estranhar isso. Eu digo, estranho seria se eu escrevesse sobre Paris. Por exemplo, eu sou morador e, de certa forma, cidadão, não cidadão formalizado, mas cidadão que vota, paga seus impostos e reside partindo dos problemas da cidade do Rio de Janeiro, sobre a qual eu já quis escrever. Mas eu não me sinto à vontade ainda, eu não sou, me falta vivência, eu só passei no Rio de Janeiro, digamos assim, os últimos 15 anos a 20 anos de minha vida, os mais recentes, não os últimos, pelo amor de Deus, né? Os mais recentes anos, 15 a 20 anos de minha vida, eu passei no Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio de Janeiro, fui muito bem e sou muito bem tratado pela cidade. Eu tenho hoje também amor e um grande afeto pelo Rio de Janeiro. Não quero sair de lá e tudo isso. Mas me sinto ainda incapaz ou inseguro de escrever um romance carioca. Talvez eu jamais escreva. Talvez eu já tive planos de escrever um livro de histórias cariocas do Leblon, mas nem isso me deixa seguro, apesar de eu não sair do Leblon, ser um leblonino convicto. Não saio realmente, eu considero Ipanema, que é um bairro, para quem não sabe, adjacente, eu considero o Ipanema interurbano, para mim já é DDD. Eu, quando tenho que ir a Ipanema, fico chateadíssimo, não por causa de Ipanema, mas por causa do deslocamento. Eu acho,
Minha coisa é o baixo Leblon. Até o alto Leblon eu já acho um pouco distante. E o Leblon, curiosamente, também eu sei que essa TV é assistida pelo Brasil todo, então eu tenho que explicar às pessoas que não são obrigadas a conhecer o Rio de Janeiro. O Leblon, na verdade, é uma ilha, porque ele tem a lagoa de um lado, o mar do outro, um canal de um lado, um canal do outro. Então eu acabei me metendo numa ilha novamente. É meu destino. A sina de Taparica, né? Que sempre... Agora, interessante, a Casa dos Budas Ditosos foi escrito, de certa forma, a pedido da editora Objetiva. Não, expressamente a pedido. E para que você falasse da luxúria. Você faz um livro onde, claro, a luxúria é o protagonista, mas pelo menos na minha visão de leitor, não me parece que ela seja o fundamental do livro. A luxúria, ela entra ali, não naturalmente como uma matéria acessória, mas ela é uma justificativa para a convicção da protagonista, para a afirmação dela como mulher. Né? Quer dizer, ela é quase que um contraponto ao mundo machista. Né? Quer dizer, a leitura, você sente um pouco isso também? Você teve essa impressão? Eu tive. Eu fiquei um pouco... não acho a palavra exata agora, mas vamos dizer, com essa ressalva de que não é a palavra exata, mas eu não estou encontrando outro, eu fiquei um pouco desapontado com as pessoas que só leram os aspectos, vamos dizer, eróticos, ou até, segundo alguns, eu me incomodo, ou até pornográficos do livro, e não viram nele, por exemplo, uma crítica de costumes que é mordaz na protagonista, que o livro é narrado na primeira pessoa. Quer dizer, eu não só vesti a pele de uma mulher, procurei virar mulher, lá eu virava, ela tinha 78 anos quando eu comecei o livro. Porque eu não planejo o livro, eu vou escrevendo. Então, no começo, eu vivo lá em casa, eu trabalho em casa e praticamente moro numa pequena... meu apartamento é uma pequena cobertura, mas tem um terraço amplo. Lá eu montei meu escritório, é onde eu vivo, eu moro ali. E aí, como minha mulher é psicanalista, trabalha fora, e meus 2 filhos que moram comigo, que eu tenho 4 ao todo, mas só o casal mora comigo. Então, como eles também têm que sair, têm que estudar, fazer... Enfim, eu fico em casa, na companhia de Lúcia, que é nossa empregada há muitos anos, e que é uma mulher extraordinária. Nós temos grande afeto por ela, e é uma mulher inteligente, simpática, enfim, uma grande pessoa, e que é minha companheira literária, às vezes. Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo esse livro, eu descia de vez em quando, porque isso é lá em cima, no terraço, eu aproveito, a única forma de exercício que eu faço é subir e descer aquela escada para pegar Guaraná, porque eu sou viciado em Guaraná Diet. Então eu fico tomando Guaraná o tempo todo, um copinho de Guaraná, assim ao lado numa prateleira do estante que eu tenho, no computador. E eu descia, às vezes, escandalizado com o comportamento da velha. Eu dizia, Lúcia, eu só chamava ela de velha porque ela tinha 78. Eu dizia, Lúcia, você não sabe o que essa velha está aprontando hoje? Ela fez, o que é que ela faz hoje, seu João? Eu digo, você não sabe, hoje ela está dizendo que tem um caso com o irmão, Lúcia. Lúcia, meu Deus do céu, essa mulher, essa velha é uma tarada, né? Ela só não chegou a colaborar comigo na escrita, mas a personagem se recusava até 78 anos. Tanto ela fez que ela ficou com 68. Eu não sei se ela está negando a idade ou se ela tem 68 mesmo. Quer dizer, tinha na época, se ela está... Aí ela hoje já terá mais, que o livro já deve ter. Ela continua vivendo a vida dela, com certeza.
Agora, o seu romance seguinte, Diário do Farol, que se passa numa ilha também, o personagem também é uma coisa interessante, porque todo mundo se referiu muito à crueldade dele. Ele é extremamente cruel, de uma crueldade assim intensa. Mas também me parece uma crítica maior à formação que ele teve, né? A formação, quase que uma imputação ao egoísmo, né? Quase que levando ele ao egoísmo durante toda a sua formação. Eu não sou psicólogo, e muito menos psiquiatra, que psicologia ainda podia entender ter qualquer noçãozinha ou outra aprendida em livros. Aprendida, aliás, porque aprendida. Aprendida em livros. Psicanálise, eu podia também ter algumas noções aprendidas em livro, mas não sou psicólogo, não sou psiquiatra, teria que ter formação médica. Mas eu vejo no personagem o que se costuma chamar, pelo menos que eu saiba, na linguagem técnica dos profissionais dessas áreas que eu acabo de citar, de psicopata. Ou seja, eu peço perdão aos especialistas que me ouvem agora se eu estiver cometendo alguma inexatidão grave, mas me parece que o psicopata se caracteriza pela falta total de empatia, ou seja, ele é incapaz de se colocar no lugar do outro, ele só vê o interesse dele. Existe uma história que eu vou contar deturpadamente, não de propósito, mas porque eu não me lembro direito, que andou até circulando na internet, que uma moça conheceu um rapaz porque se interessou no enterro de alguém da família. E ela ficou apaixonada pelo rapaz, não havia jeito de ver o rapaz. Ela então matou a irmã, ou a irmã do rapaz, ou a irmã dela mesma, para poder o rapaz ir ao enterro quer dizer, o psicopata não vê absolutamente nada do interesse alheio, é incapaz de sentir remorso e assim por diante. Esse personagem meu parece combinar uma personalidade de psicopata, que às vezes existe sem nunca se manifestar. O sujeito é psicopata a vida inteira e nunca manifestou publicamente essa patologia. Me parece que ele não é só psicopata, como também fruto de uma formação que reforçou o psicopata, que podia estar dormindo dentro dele se não tivesse sido tão provocado pela formação dele, pelo pai dele e assim por diante. Que sua obra, pelo menos, eu sinto muito isso na sua obra, inclusive nas crônicas, que você não deixa de ter uma visão crítica sobre a formação brasileira como um todo. O Vivo Povo Brasileiro é um pouco isso também, uma visão crítica sobre a formação cultural mesmo brasileira, né? Que, na verdade, todos os seus livros você pensa o Brasil como um todo, né? É isso mesmo ou é um... Bom, eu sou um homem muito preocupado por natureza com o Brasil, com nossa terra. Eu, por exemplo, não consigo, já tive pelo menos umas 4 oportunidades que para outros seriam coisas caídas do céu, para mim foram por outras razões. Mas eu já tive ocasiões em que eu só tinha a obrigação não, que eu tinha todo o tempo que eu quisesse só para escrever, com a famosa casa, comida e roupa lavada, e um dinheirinho para as despesas, e não escrevi nada, nunca consegui escrever nada de longo, assim, um projeto mais ambicioso no exterior, não sai. Eu, às vezes, já sentei para escrever um romance no exterior, não sai. As crônicas que saíram que foram reunidas em um livrinho chamado Um Brasileiro em
foram crônicas escritas para um jornal alemão, depois de muita insistência deles. E essas eu não tive dificuldade de fazer, porque eram peças curtas. Romance eu só escrevo no Brasil. Eu tenho uma vinculação muito grande com o Brasil. Eu sou do tipo chorão de hino nacional, sou do tipo chorão de Copa. Eu sou do tipo, por exemplo, que quando a gente vai Esse agora me lembrei de um episódio curioso. Que quando vai à Copa, eu já fui a 2 Copas, e eu ia a 3, mas acabei desistindo de uma. Foi até bom porque o Brasil não levou. Eu fui, e a primeira que eu vi também não levou. Mas em Copa do Mundo, por exemplo, eu posso me levantar e ouvir comovido o hino nacional. Eu não posso cantar. Se alguém me vir cantando, como acontece com televisão, se alguém me focar durante a execução do hino nacional num jogo do Brasil importante, principalmente de Copa do Mundo, vai me ver de boca fechada. Porque se eu abrir a boca para cantar o Vírus do Ipiranga, eu caio no berreiro. É uma coisa impressionante. Eu começo a chorar cachoeiras e fico trêmulo. É uma coisa... Eu tenho esse negócio. Não sei se é um defeito ou uma qualidade ou nenhuma das duas coisas, mas tenho. Eu me preocupo muito, ocupa muito minha mente o povo brasileiro, o povo da minha terra. E o próprio Um Brasileiro em Berlim, ele é interessante porque, como o próprio nome já diz, é a visão de um brasileiro sobre Berlim, né? Quer dizer, você faz aquela conjunção entre costumes e formas, né? E surpresas de uma maneira até bem humorada. Eu lembro da história das mulheres de topless no parque, você escandalizado. Você sabe, esse livro faz grande sucesso na Alemanha. Porque é um livro pequenininho, tem várias edições de bolso, e até hoje vende feito pão quente lá na Alemanha, porque eles gostam, eles acham interessante. E é verdade, a maior parte daquelas coisas, evidentemente que tem um tratamentozinho literário, uma coisa. Eu não tenho um compromisso, não são reportagens, eu não tenho um compromisso de obedecer estritamente. Às vezes eu junto acontecimentos e às vezes invento alguma coisa. Como, por exemplo, os episódios de perguntas sobre Amazonas e índios, eu, de certa maneira, condensei em 1 ou 2 crônicas, mas eram coisas espalhadas. Eu juntei acontecimentos como se tivesse ocorrido na mesma ocasião. E isso não é verdade, mas, de modo geral, aquilo tudo é verdade mesmo. Eu desisti, porque os alemães ficavam numa decepção tão grande quando eu dizia que o único índio que eu já tinha visto em minha vida, e era verdade, estava de paletó e gravata na casa de Darcy Ribeiro, era de Juruna, deputado, comendo frango. Mas depois eu comecei a inventar história, realmente eu inventei. Inclusive, uma vez na Alemanha aconteceu um negócio curiosíssimo. Eu tenho testemunhas, porque parece mentira, mas eu tenho testemunhas diversas. Falando sobre índio e sobre canibalismo, ela tinha lido também o Povo Brasileiro, que também fez um certo sucesso na Alemanha, faz ainda. Ela tinha lido o Povo Brasileiro, que tem um personagem canibal, que é o caboclo capiroba, que come holandês, prefere comer holandês. Ele come um portuguesinho ou outro, um espanhol ou outro, se der. Na falta de melhor, de holandês. Na falta de holandês, ele come um português, mas ele acha gorduroso a carne holandesa. Isso é para poder fazer uma molecagem com quem acha que se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, estaríamos muito mais desenvolvidos, e tal, assim como o Suriname e a Indonésia. Então, Aí perguntaram sobre canibalismo. Perguntavam sobre canibalismo, eu digo, não, eles comem muito pouco,
gente assim, de outras raças. Eles comem entre si. Lá no Rio é muito comum, de vez em quando, eles fazem um churrasco de um deles lá. E quando você vai viver, como eu já vivi com índios, você tem que respeitar os hábitos, de maneira que eu comi 2 ou 3 pessoas junto com os índios, eu cheguei a comer. Eu me inspirei em Villa-Lobos, que contou essa história, que segundo me disseram, Villa-Lobos contava a história de canibalismo. E eu disse, bom, eu comi não, e a carne não é ruim, não, carne de gente não é ruim, não. A moça que estava junto de mim, isso foi no restaurante, começou a ficar meio assim, não sabia se acreditava ou se não acreditava, falando sério. Não comi, eu comi, não diria a você que é a melhor comida que tem, mas é uma carne boa, né? Não sei se vocês me deram os melhores pedaços, eles eram meus amigos. E, aliás, você, disse eu, fiz assim, ela estava com o braço nu aqui, eu falei assim, você, inclusive, tem uma textura de pele e fiz aí com a cara de canibal. A moça fez assim. Achou que ia dar uma dentadinha nela. E eu disse que meu pai, também, isso eu contei, que meu pai tinha muito trabalho com os índios. Meu pai é a vizinhança. Quando eu era menino, Aracaju era uma cidade muito pequena, todo mundo tinha quintal, não existia prédio de apartamento. Todo mundo é força de expressão, mas muita gente tinha umas galinhas no quintal, porque a gente comia galinha ao molho pardo, essas coisas, galinha abatida no próprio quintal mesmo. E eu dizia que os índios viviam pulando o muro lá de casa para flechar as galinhas de meu pai, era um problema terrível e tal. E outros na Alemanha eram tão arraigados, eles por mais que se explique a um alemão o tamanho do Brasil, por mais que se conte, eles não entendem. Por exemplo, tem um especialista amigo meu, um brasilianista alemão, casado com uma brasileira, conhece o Brasil, talvez melhor do que nós dois, porque estudou, leu tudo sobre o Brasil. Ele é brasilianista, é um especialista em Brasil. E a primeira vez que ele veio ao Brasil, pessoalmente, ele já falava português com grande fluência, português brasileiro, já conhecia todas as obras básicas sobre a realidade nacional, conhecia a ficção brasileira, enfim, já era um homem por dentro e conhecia a geografia do Brasil. Mas a família da mulher dele ainda mora, a família, porque ele casou com a brasileira. A família da então noiva dele, não era casada ainda, morava no Brasil. Ele veio conhecer a família e anunciou, a família mora em Salvador, ele anunciou que ia descer em Recife, que passasse para buscar ele, que fosse buscar ele no aeroporto. Aí eu telefonei para ele e disse, olha, rapaz, isso é em Recife. Salvador é longe de Recife. No tempo que você leva, você atravessa os 3 países aí desse negócio aí, no tempo que você leva para de Recife a Salvador, atravessa as 2 Holandas. Não adiantou, ele deu um risinho, desceu no Recife e telefonou. Alô, estou aqui no aeroporto, vocês podem buscar? Eu disse, pegue um jato, pegue outro avião e venha. Ele não entrava na cabeça dele o tamanho do Brasil. 600 quilômetros entre Salvador e Recife. João, foi ótimo conversar aqui com você no Leituras, né? Obrigado pela sua entrevista.